Também nossas Bíblias, Efésios, capítulo 6, verso 17. Todos encontraram? Efésios, capítulo 6, eu vou ler apenas o verso 17. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, apenas esse verso: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Repita comigo com bastante autoridade em nome de Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Amém. Pode sentar, irmão. A nossa mente continuamente está esperando uma novidade. Nós sabemos que nem em todos os momentos nós temos novidades para bem ou para o mal. Mas alguma coisa às vezes se repete, mas não é uma novidade. Mas as nossas vidas estão sempre querendo uma novidade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a observar que, ainda que cada um de nós queira fechar os olhos e dizer e viver aquilo que queira, nós sabemos que não é caminho de solução alguma. Está mais para perto de um caminho de aflição, de angústia, do que por um caminho que possa nos trazer até algum bem-estar. Essa palavra aqui foi uma palavra que, quando Deus colocou no meu coração, eu confesso que eu não imaginava a profundidade da ciência da palavra de Deus nesse quesito que eu acabei de ler. Porque algumas coisas você fica adormecido, você fica ruminando, você fica, trazendo pensamentos da parte de Deus, mas você não quer pensar que aquela coisa seja tão profunda e seja tão, digamos assim, difícil para você suportar. Então, eu estava conversando com Deus sobre essa palavra. Ele me mostrava a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quando nós falamos da espada do Espírito, a gente imagina que a espada é a palavra de Deus para a nossa vida. E aí eu comecei a observar que a espada não é a palavra de Deus no sentido de que nós dependemos da palavra de Deus para nos guiar. Mas a palavra de Deus é a espada que Ele usa no sentido real, para poder admoestar, para poder colocar aquilo que está fora, que venha para o lugar. Só que tem que a gente pensa que a espada é ler a Bíblia Sagrada, mas uma espada, ela não é a ferramenta do homem aqui. Nesse sentido que Paulo está colocando, ela é a ferramenta de Deus. Então não é uma ferramenta que eu vou consultar para me guiar, para me endereçar a Deus. Essa espada aqui é a ferramenta de Deus. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que algumas palavras estão bem claras, mas às vezes nós fazemos um ouvido de mercador que não deveríamos fazer. A palavra de Deus diz que deleita-te em fazer a vontade do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que nós observamos? Existe uma recomendação para todos nós fazermos a vontade de Deus. E é claro que se faz a vontade de Deus, tem uma consequência, tem uma recompensa, e Deus volta para nos ajudar. Eu comecei a entender da parte de Deus coisas que eu não entendia, com um esclarecimento muito nobre, tipo: tomai também o capacete da salvação. Nós vemos aqui uma recomendação que Paulo está preocupado, Paulo está naturalmente com o ânimo lá em cima,
Porque às vezes você tem uma figura de Deus que você cria, mas a figura não tem nada a ver com o que você criou. Então você vive uma vida em que na verdade você esbarra na palavra de Deus e ainda não se deu conta que a palavra é que vai permanecer, a palavra é que vai prevalecer, porque o mundo não foi feito para os homens, o mundo foi feito para Deus. Então, irmã, se Deus fez o mundo para ele, é crível que a palavra de Deus é que vai reinar. Então aqui a palavra de Deus diz bem claro: erreis, porque não consultais as escrituras, e nem o poder de Deus que advém delas. Mas erreis por quê? Porque é preciso ver a verbalização, é preciso ver o que Deus quer falar. E aqui Paulo não está soltando esse capacete da salvação, porque Paulo na verdade desejou falar que era uma importante providência que o povo de Éfeso tinha que fazer. Tinham que estar mais atentos, mais prudentes, mais, digamos assim, convictos de fazer a vida andar no trilho de Deus. Por quê? Porque quando a vida não anda no trilho de Deus, uma coisa tem que acontecer: Deus vai corrigir. E a correção de Deus, às vezes, é porque você e eu, você embola um pé com a cabeça e você diz assim: Deus, Ele é pai, Deus não é padrasto. Você diz que Deus é fiel, Deus tem coisas boas. Irmãos, mas veja bem, Paulo começou a ganhar experiência da armadura de Deus, e Paulo começou a entender: olha, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação e a palavra de Deus, eles nos dão uma armadura para toda e qualquer situação. Mas ocorre que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que perceber o seguinte: a palavra salva, amém. A palavra liberta, amém. A palavra, ela capacita o homem, protege. Mas uma das coisas que a palavra não quer fazer, mas tem que fazer, e é o passo mais dolorido da vida do homem cristão, é corrigir essa pessoa. A Bíblia diz que Deus veio para salvar, mas a Bíblia também em Hebreus 12, Deus diz que Deus corrige o filho que ama. E a correção, irmão, às vezes pode levar muitos anos, porque qualquer um de nós, quando vê uma questão de números, você faz logo um cálculo. Então tem uma fórmula que diz que crédito menos débito é igual a saldo atual. Então, quando espiritualmente você tem uma vida em que você reflete uma numerologia ou uma matemática espiritual, porque você sabe que tudo de Deus é com relação à justiça, então é pesado. Só que tem que Deus estar me dizendo que Ele não tem prazer em corrigir, no sentido de que a correção é dura, e às vezes a pessoa cai, levanta, e às vezes ela fica na imaginação de que ela está muito bem na fita, quando ela está pessimamente mal. Paulo está dizendo aqui porque ele entende mais do que os demais que ouvem essa palavra. Ele tem muito mais sensibilidade, ele tem muito mais compreensão, ele tem muito mais do Espírito Santo de Deus para compreender do que os demais. Então os demais ainda estão vivendo uma vida como um certo nécio, porque o nécio, irmãos, ele não tem noção, e ele acha que basta fazer um barulho, basta ouvir um louvor. O nécio, como disse o amado irmão presbítero Douglas, ele acha que botar a Bíblia aberta no Salmo 91 vai resolver. Mas nós também temos um grau de que ainda não compreendemos a gravidade daquilo que você faz ou eu faço, e que traz muito problema para Deus. Às vezes você fala assim: não é demais. Deus fala: não, é muito mais do que você possa imaginar o problema que você traz, ou que eu trago. Então, quando Paulo está dizendo essa palavra aqui, está dizendo o seguinte: tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Eu estou aqui dentro da igreja, eu tenho que estar blindado com a minha mente. Então a minha mente espiritual tem que pensar com convicção em Deus,
Em todos os pontos que eu posso trazer um problema para a irmã Eliette ou para a irmã Kelly, eu posso trazer um problema. Ou a irmã Kelly pode trazer um problema para mim ou para a igreja. Então o que a gente pensa? O capacete da salvação é uma blindagem em que você não deixa Satanás entrar no teu ouvido, nem você pegar armas da corrupção dele, porque a minha está blindada, então não vai entrar nada. Mas só que tem que entrar, e quando entra, ela traz um mal-estar terrível a Deus. Às vezes algumas coisas que você acha que não é nada, subestima Deus. Deus fala assim: você não sabe o problema que você está me trazendo. Porque quando eu, qualquer irmão ou irmã, não tem a realidade que Deus deveria ter, as coisas são dadas por um prognóstico. O prognóstico é: se está tudo bem, está subindo, e se está mais ou menos, está descendo. Então quando você olha para Deus, o prognóstico ele traça o possível futuro. Bom, nós estamos indo muito bem. Aí Deus olha para a igreja e fala assim: não, vocês não estão indo muito bem, não. Aparentemente vocês estão indo bem, mas a realidade não é como nós pensamos no prognóstico. Porque às vezes você está calmo, você é calma, você é respeitador, mas tem muita coisa que você exala, e não é raro isso, uma contrariedade de comportamento espiritual com Deus. Então isso não é raro. Muitas das vezes você deve fazer aquilo que Deus quer, mas você faz o que você quer. Só que tem que ir numa forma fraudulenta. Você caminha silencioso. Mas só que tem que essa fraude silenciosa, ela incomoda Deus. Nós quando estamos na casa de Deus, nós devemos observar: bom, mas de onde que Paulo tirou essa perspectiva? De onde ele tirou isso? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vê que Paulo está trazendo um conselho, ele aí está dizendo: olha, se reveste da cabeça até a planta dos pés. Por quê? Não pode passar nada, irmã Viviane, nada. Por quê? Incomoda Deus. Mas alguém vai dizer: mas pastor, como Paulo entendeu isso tão profundamente? Porque veja bem, irmãos, quando você começa a ter uma intimidade com Deus, a falar com Deus, a viver com Deus, você começa a ver que Ele tem um mundo muito além do teu mundo. É como se você chegasse com os teus hábitos, e aí você tem hábitos de um país da América do Sul, e as pessoas que estão na Europa, quando vem alguém que é latino, ela conhece, é latino, porque ele sabe que não é daqui, é latino. Aí quando ele atribui ao latino a sua concepção, ele começa a disparar um monte de adjetivos, substantivos, normalmente não muito qualitativos. Porque é latino. Espiritualmente, o que eu quero trazer para os irmãos é que Paulo ele entende a pessoalidade de Deus mais profundamente do que os demais. Às vezes nós falamos assim: todo mundo entende Deus. Não, peraí. Cada um de nós tem uma comunhão. Ela pode ser rasa, mediana, ou pode ser muito elevada. As idades espirituais denotam que cada um tem uma intimidade maior da revelação de Deus, na palavra de Deus. Paulo está dizendo para o povo de Éfeso: eles estão predispostos, e já tem algum entendimento de Deus, já tem algum temor, já tem algum amor a Deus. E Paulo então resolve escrever para eles: olha, tomai também o capacete da salvação. Por quê? Eu vejo que vocês não têm muita convicção, porque o capacete da salvação ele dá a convicção de que você tem que lutar, mas não é contra lutar contra a irmã Flávia ou o irmão Lucas, é lutar contra o diabo. Ele está dizendo o seguinte: olha, isso é uma luta que você vai levar até o final da vida. Mas o que? Tomar o capacete da salvação. Por quê? Porque o diabo ele pressente pela sua predisposição de você sustentar um evangelho verdadeiro, genuíno, ou você sustentar simplesmente um evangelho na sua concepção com uma ponta de fraude. Meu Deus! E aí você vai ensinar às outras gerações não um evangelho genuíno, verdadeiro que você fala.
você vai ensinar um evangelho fraudulento. Mas como? Olha para dentro de nós. E o que nós poderíamos ser diante de Deus, e não somos. Mas alguém vai dizer assim: mas pastor, nós não somos perfeitos. Mas a recomendação que o irmão José tem, que a irmã Rosângela tem, que a irmã Marcela tem, é que tem que ser perfeito. Ora, se Deus está dizendo que você tem que ser perfeito, você não pode esbarrar nos trilhos da corrupção, considerando que a Bíblia diz: sede perfeitos, o negócio do Pai Celestial está no céu. Então isso tudo já foi digerido por Paulo. Paulo tira de letra o Evangelho, e ele está dizendo: ó, também tomai o capacete da salvação. E a espada do Espírito, ou seja, a espada do Espírito é algo maravilhoso quando você maneja a palavra de Deus, e você vê os homens de Deus aplicados em Deus. Aí alguém vai dizer assim: por que são tão aplicados? Por que oram? Por que jejuam? Por que não dão margem de pegar em absolutamente nada que seja corrupção, ou mentira, engano, ou fraude? Por que não dão margem? Porque quando você tem uma referência, você tem a verdade. Aqui no capítulo 5 de Efésios, verso 25 diz assim, Efésios 5, 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Veja bem, irmãos, eu estou na igreja. Você tem que entender: se você ama, Cristo amou a igreja. Ele quer dizer o seguinte: olha, eu não admito que no amor da igreja e o amor comigo, com a palavra, tenha uma fraude qualquer. Eu não admito isso. E aí você começa a ver que o grau de profundidade, a exigência de Deus, não é a exigência do pastor, é a exigência de Deus. E o que isso faz com que nossa saúde espiritual seja agredida? Deus está querendo nos orientar que os soldados eleitos por Ele foram capacitados a usar o capacete da salvação, que é uma ferramenta de Deus, não é sua nem minha, é uma ferramenta de Deus. Então Ele está dizendo: ó, coloca o capacete da salvação. Por quê? Você, com a fé salvífica e com o desejo de não pisar nem de maneira a resvalar na corrupção, você vai fazer um evangelho que seja proeminentemente um evangelho que seja poderoso. Mas por favor, não coloca corrupção na tua relação comigo, nem fraude, porque eu não quero um relacionamento fraudulento com vocês. Eu quero que tenham coragem de enfrentar Satanás e seus demônios, porque a salvação, o capacete de salvação é a arma de Deus, não é minha nem tua. A espada do Espírito, ou a palavra de Deus, ela pode ser manejada e você mesmo se autodestruir com a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem suas prerrogativas bem claras em seus predicados, em suas verbalizações, em seus tempos. Está tudo claro. Paulo fala para eles aqui: olha, por aqui eu acho muito fácil vocês caírem. Por quê? Quando você não tem uma blindagem espiritual, a salvação, uma coisa necessária, que você sabe que você pode perder a salvação. Muitas pessoas começaram, pregaram, falaram de Deus, e aos 20 e tantos anos, 30, 40, se perderam. Ó. Que salvação? Ficaram com a mente cauterizada, gostaram de seguir um evangelho fraudulento, enganador e mentiroso, tornaram-se mentirosos. E aí Paulo está dizendo: olha, não é bem assim, não é tão simples assim. Mas peraí, pastor, nós temos um ditador ou um Deus? Irmãos, entenda bem, o mundo foi feito para Deus, não foi feito para mim nem para você. Foi feito para Deus. Importa que meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Dentro de uma confluência natural, Deus está em cima, é óbvio, e a criatura está embaixo. Agora na sua cabeça você inverte,
Mas falar algumas coisas que não deve falar. Porque, por exemplo, você vai no consultório médico. Você não chega para o doutor ou para o advogado, ou doutorzinho, a menos que ele seja teu filho, né? Se ele não for teu filho, você pode chamar de doutorzinho. Então você jamais pode chegar, oh Deus, meu papaizinho. Não dá. A excelência requer que você veja que há uma sublimidade e que faz parte toda a obediência. Porque se Deus não fosse um ser exigente, irmãos, os homens não pagariam um preço tão caro. Porque, por exemplo, você considera ladrão uma pessoa que rouba um objeto. Mas por que ele é ladrão? Ele roubou um objeto. E diante assim de uma necessidade, nós falamos, o roubo é alguma coisa que foi tirada violentamente daquela pessoa. Então usou-se armas de violência, de ataque, em que agrediram a honra daquela pessoa. Então é um roubo. Um furto é alguma coisa que você tira de alguém por interesse próprio ou de má fé. Então, por exemplo, o furto, ele foi feito, ele me roubou, mas não causou nada, então eu não sofri nada, eu sofri um furto. Tem a consequência? Tem. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que ele tem muita reclamação, irmã Flávia. A palavra de Deus diz que nós prevaricamos contra Deus. O que é prevaricar? É você compreender que quando você falta com o cumprimento do dever para com o interesse de Deus, para você atender o teu capricho ou uma fé, isso é um pecado gravíssimo. Eu estou aqui, estou pregando, alguém resolve faltar no culto, tá, não gosto não. Depois, passado mais um mês, não gosto não. Aí tem um trabalho, não vou não. Tem uma consagração, hoje também não vou. Isso é um pecado tão gravíssimo que você não tem ideia. Você está prevaricando, você está tomando posse de uma forma fraudulenta, de um tempo que pertence a Deus e não te pertence, de uma forma usando a má fé. Então o teu evangelho, que até então Paulo diz para você, tomai sobre ti o capacete da salvação, e já minou a cabeça dele ou dela. Por quê? Ele está usando de fraude, ele está usando de má fé com Deus. Por quê? Porque aquele tempo que Deus previu para as coisas dele, irmã Flávia, é para ele. Aleluia. Olha, Jesus Cristo tinha um tempo todo da vida dele destinado ao reino de Deus. Aí ele vem para cá, usa o tempo exatamente como Deus determinou. Paulo usa o tempo como Deus determinou. Paulo diz que o evangelho de Cristo é o assunto da mente e da alma dele. Alguém vai dizer, mas pastor, Paulo não trabalhava? Não, claro que ele trabalhava. O que nós temos que entender é o seguinte: Paulo não tirou isso da cabeça dele. Ele não tirou. Ele tirou isso por quê? Porque ele ganhou experiência. Eu comecei a falar com Deus no meio da conversação. Deus fala para mim, a coisa que eu mais uso, eu não quero usar, é a espada. Por quê? Eu tenho que corrigir toda hora. Toda hora eu tenho que dizer aos homens que eu sou santo. Então não adianta entrar com uma vida fraudulenta, porque eu vou pegar. Por quê? Mas eu sou santo, a minha natureza é essa. É como se você dissesse assim, por exemplo, uma das palavras que são faladas no mundo, a pessoa diz que, na verdade, olha, eu sou muito correto. Então ela fala assim que eu não me furto a fazer a minha responsabilidade. O quê? Eu não me furto a fazer as minhas responsabilidades, ou seja, eu não roubo o que eu tenho de responsabilidade. O que? Você não furta? Claro que você furta, mano. Furtar não quer ser necessariamente um objeto. Você pode furtar um tempo de Deus, você pode furtar um compromisso de Deus. E aí o que Deus nos mostra nessa palavra aqui, irmãos? Vamos abrir no pensamento de Deus com relação ao que Deus pensa
do que em relação ao que Paulo escreveu. Então nós vamos abrir Isaías 59. Vamos ver o que Paulo, onde Paulo tirou essa conversa que eu estou falando aqui para os irmãos entenderem. Vou começar do verso 12, para vocês verem a origem do que eu estou falando e por que Paulo pensa. Olha bem para isso. 12. Todos encontraram 59, 12 Isaías. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, que eu já disse para os irmãos, que é faltar o cumprimento do dever com Deus e se beneficiar a si próprio, de má fé ou não, como prevaricar, o mentir contra o Senhor, e retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar a opressão. Porque às vezes a pessoa está achando, o pastor está muito pesado, o presbítero Douglas está pregando muito a opressão, e é rebeldia. Aí você vem aqui, o conceber, o proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou, olha só, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça, graças a Deus. Viu que não havia ajudador algum. Agora Deus vai entrar em ação. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se que não houvesse um intercessor, pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Agora Deus entrou, hein? Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo a obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhe-ás a paga. Veja bem, irmãos, você pode usar o que você tem que usar de Deus, mas de uma obra você está comprometido com Deus. Porque, por exemplo, eu estou usando um evangelho que é santo, então não admite falta. Não é que eu quero colocar um peso nos irmãos, que os irmãos tenham que andar engessados, só olhando para o alto, não tem um compromisso. Claro que você tem compromisso com a sua casa, com a sua mulher, com a sua esposa, mas a natureza de Deus não admite que você use qualquer que seja uma prerrogativa fraudulenta. Por quê? Porque Deus sabe que aquilo é uma fraude. Então, qual é o perigo disso, irmãs? Amanhã vai subir alguém aqui com uma ponta de fraude, e depois os outros vão botar 2 pontas de fraude, e depois os outros 3 pontas. O que nós temos? Uma fraude entre nós. Por quê? Porque vocês vão enganar uns aos outros por causa da questão fraudulenta. Porque, veja bem, eu poderia chegar aqui, ou o irmão poderia dizer qualquer coisa, eu digo, olha, domingo, sábado, outro, eu não vou poder vir, vou pedir alguém para pregar. E o que você vai fazer? Vou viajar para passear. Peraí, eu até entendo que eu, como pastor, não quero ser o centro. Deus é o centro, mas eu, como pastor, irmãos, eu não me sinto no direito de fazer isso, a não ser que nós pensássemos um grupo de 7 pessoas, 8, até menos, a mesma coisa. O que você pensa? A oração, nós temos que fazer uma vida que não tem uma ponta de fraude. Por quê? Você viu o que Deus fez com os irmãos? Ele disse o seguinte: o capacete da salvação é meu. Tomou do povo de Israel e disse: não, quem vai fazer justiça sou eu, não é mais vocês. Então, na armadura que nós temos de esperança em Deus, irmãos, nós devemos entender que
a obra de Deus ela é muito sublime, ela é muito soberana. Então, por exemplo, eu vou ao pastor, ali está o gasofilácio, meu coração não está lá, eu preciso dele, mas o meu coração passa meses e meses, eu pergunto a irmã Kelly, quanto é que deu? Quando eu te perguntei isso? Eu nem pergunto, nem sei quanto tem dentro, nem sei quanto, eu não sei. Por quê? Meu coração não está ali, meu coração não está em obedecer. Por quê? Porque se eu obedecer, eu vou ter uma renda de Deus espiritual que eu gosto. Então, por exemplo, eu venho pregando há uns dias uma revelação atrás da outra, mas eu não procuro na Bíblia, vai pegar sobre o quê? Eu não fico nem fazendo isso, irmãos. Eu já cheguei ao capítulo tal, já vou. Aí Deus me dá o desenrolo, desembaraço, eu faço. Eu quero trazer isso para os irmãos. Por quê, irmãos? Porque às vezes você está com uma convicção, por você ter sido batizado, por você ter sido batizado com o Espírito Santo, aí você quer os dons. Aí você tem que entender o que? Paulo está dizendo aqui que a espada do Espírito, irmãos, ela pode me ferir, porque eu posso ser um pastor fraudulento, eu posso pensar 90% em Deus, mas tem uma ponta em mim, 10% que eu sou fraudulento. É mesmo? Deus olha para mim e fala assim, também não sei, por quê? Tem fraude na vida dele. E o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar nesta manhã que você quer alcançar bênçãos, vitórias, você quer alcançar uma alegria, uma felicidade, você quer ver o pontuado, você quer ter um história lá em cima. Mas como é que você vai ter um história lá em cima se o evangelho que você vai transferir é um evangelho que você não arde em poder espiritual de dizer, não, eu preciso dar a Deus o melhor. Paulo está dando para eles o melhor, está dizendo, olha, tomar o capacete da salvação. Por quê? Você vai ser muito atacado, para você ser fraudulento, para você ser mentiroso, para você ser enganador, porque às vezes a pessoa não está fazendo com aquela maldade, mas ela ainda não sente no coração, por que eu devo deixar de mentir ao Espírito? Por quê? Você não entende que o Espírito Santo de Deus ele não habita na sua vida? Qual é o risco que eu corro? Tem muita gente, irmãos, que o Espírito Santo de Deus ele entrou na vida dela, devido a tanta fraude, o Espírito Santo vai embora. Uma das coisas que eu mais temo é que o Espírito Santo de Deus vai embora da minha vida. Às vezes, de vez em quando, eu fico meio revoado, assim, sem uma direção. Eu falo que o Espírito Santo de Deus não abriu minha mente, não. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, você consegue ver que ele é precioso, vai te levar de uma forma muito assertiva. Porque eu tenho certeza que você já leu esse capítulo várias vezes. Você nunca imaginou que essa palavra está atrelada a um pensamento de Paulo, em que Paulo viu nos profetas de Isaías. Ele viu o quê? No profeta Isaías. Lá atrás, eles tomaram uma trombada de Deus. Quem? O povo de Deus. Mas por quê? Eles faziam obra com ponta de que eles queriam prevaricar contra Deus. Eles faziam obra de que Deus, ele só quer o coração. Eles faziam obras de que não era nada demais furtar o tempo de Deus ou coisa semelhante de Deus. Mas veja bem, o tempo de Deus é um bem que pertence a Deus. Se esse bem é um bem que pertence a Deus, eu tenho colocado uma outra natureza naquele bem, naquele lugar, Deus fala, me roubou. Por quê? Aquele tempo era meu. Aquele tempo não era dela nem era dele, era meu. Então você rouba, aí você fala assim, mas quantas vezes eu te roubei, Deus? Quantas vezes você prevaricou e colocou seus interesses na frente e você deixou de ouvir e seguir a Deus? Você roubou. E que é a razão de Paulo falar e corrigir tal coisa? Ele segue assim dizendo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, irmãos, a palavra de Deus, se ela não existisse em alguns pontos, eu nunca ia ser chamado de ladrão, eu nunca ia ser chamado de prevaricador, eu nunca ia ser chamado de pecador, mas ela existe. Esse é o problema, ela existe. Se ela existe, irmã Kelly, eu tenho que entender que Deus levantou alguém para interpretar essa palavra, como o próprio apóstolo aqui. Qual é o conselho dele para poder não errar? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Assim, você tem que usar a palavra com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando
com toda perseverança e súplica a todos os santos. Deus mandou vigiar. Então quer dizer, pastor, você está pregando a palavra, eu não queria ouvir isso porque eu tenho faltado, eu tenho... Não. Então sei que você de repente não quer que eu pregue, mas o que eu quero mostrar para você é que nenhum de nós pode ser fraudulento na casa de Deus. Mas em que eu sou fraudulento? Você é fraudulento porque você precisa ter assiduidade, você precisa olhar as dores paralelas, você precisa olhar a igreja como um todo. Eu preciso olhar que a Marcela não tem 50 anos nem 60. Então eu vou dar um conselho para a Marcela, eu falo alguma coisa, Marcela, olha, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, respeite a sua juventude, mas o que você está fazendo está errado. Por quê? Não convém que eu faça isso. Mas por onde? Por causa de Deus, veja bem, você tem que entender, a Marcela não tem 50, mas eu tenho que ter o amor e a coragem de corrigir. Porque de repente, se nós não corrigirmos a igreja hoje, a igreja vai ficar com uma quina aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Quando nós descer, a gente tem a imaginação de que o evangelho daqui é genuíno. Não é genuíno. Cheio de ponta. E a gente tem que corrigir isso. É duro, irmã, mas por que a gente tem que corrigir? Porque senão você vai criar um evangelho que supostamente está no seu coração e conseguir fazer o que você quer. Eu não posso fazer o que eu quero. Por que eu não posso fazer? Se não existisse a Bíblia, eu ia fazer o que eu queria aqui dentro. Irmão presbítero, vamos orar de 9 às 10, orando, você lê uma palavra, um texto, eu leio outro, vamos embora já. Mas não dá para fazer isso, porque quando eu saio daqui eu estou sendo vigiado. Então a palavra de Deus é uma espada, e ele coloca e usa a espada, para quê? Ele usa para bater, para corrigir. Deus me deu uma revelação que no caso de Hitler, ele nem encostou a espada, ele deixou que ele mesmo se matasse. Por quê? Não convém nem que encoste a espada em Hitler, ele vai se matar. Por que ele vai se matar? De tanto chicote que a espada bateu nele, a espada pegou aqui, pegou ali. A pessoa fica até louca. Na igreja é a mesma coisa. Não se iluda que você vem à frente e fala uma palavra. Mas peraí, tem coragem de falar a palavra? Tem. Mas você não pode fazer uma loucura de que se você é o próprio inimigo de Deus, como ele falou, vou te devolver para a palavra. Por quê? Você não é tu, você é meu inimigo. Então tem que corrigir a vida quando você chegar em casa, se tem a semana, tem que olhar a coisa de uma forma mais diferente. Por quê? Porque você olha a Deus como se fosse uma coisa, tá tranquilo, tá tudo certo. Você acha que é assim? Porque nos homens do passado, nós vemos que foram dizimados profetas até hoje. Você vai em umas igrejas, não tem sinal nenhum, a pessoa fala um monte de bobagem nas igrejas. Por quê? Porque Deus entregou eles ao abandono. Abandonei. Por quê? Eu entreguei ao abandono. Fala o que quiser. É verdade? Não é verdade, é tudo mentira. Mas eles querem ouvir mentira, então que ouçam mentira. Porque quando você é uma pessoa que é uma pessoa estudiosa da parte de Deus, o que você faz? José, eu não quero ser enganado. Cada palavra que for pregada na igreja, eu quero ver a verdade, eu quero entender essa palavra. Esse texto aqui, a origem dele está lá no livro de Isaías. Qual é a origem? A origem, eles estavam rebeldes, eles estavam prevaricando, eles estavam provocando a Deus. Deus fala: chega, não bota mais a mão na minha ferramenta, acabou. O quê? Capacete da salvação é meu. Tiro de você a capacidade de pensar racionalmente. Por quê? Porque quando Deus dá alguma coisa, irmãos, Deus dá e Ele diz assim: olha, você fez, realizou, mas fui eu que te dei. Nossa amado irmão Eduardo, conversando comigo essa semana, falou para mim que teve uma grande vitória. A mãe dele foi autuada, acho que com uma notificação de mais de R$200 mil pela Receita Federal. Posso falar? E ele entrou em guerra com a Receita Federal, quer dizer, em combate pelos direitos dele, da mãe dele. Ele é advogado, todo mundo sabe. E durou uns 6 meses o embate entre ele e a Receita Federal. Você derrubar uma notificação da Receita Federal, vou dizer uma coisa para você: eu já fui várias vezes autuado e paguei algumas coisas caras lá. É quase que impossível. E ele conseguiu vencer. Depois de 6 meses, mas ele reconheceu, pastor, não fui eu, foi o embate. Deus, o Espírito Santo me ajudou. Ele derrubou 3 auditores fiscais, porque um autuou e
3 julgaram. No caso foi 1-1, 2-1, 3-1, né? 3-1 acabou. Mas por que eu penso assim? Não estou falando isso como exemplo. Não tenha dúvida que você vai ter problema quando a sua matemática espiritual, enquanto você não tiver percepção, fechou o quê? 10 faltas na igreja. Isso vai me pesar. Faltou o quê? Eu tinha que ir lá mentir. Vai pesar, irmãos. Eu tinha que falar para ela, mas não tive coragem, sabe, irmã Elias? Aí eu falei uma coisa que não era uma coisa. Irmão, vai pesar, fala a verdade. Então, qualquer que seja a fraude que você tenha, não fica pensando que você faz um ouvido de mercador aqui, entra ali. Oi, Jesus, peraí, está na conta que você faltou. Está na conta que você não é o que Deus quer que você seja. Eu não sou dono do mundo, nem sou dono da igreja. Mas eu quero que você entenda o seguinte: olha, ele escreveu aqui. Quem foi que escreveu? Foi Deus através do Espírito Santo. Ele disse: tomai também o capacete da salvação. Por quê? Porque Deus pode colocar na sua cabeça, uma hora você cria um Deus imaginário. Seu maior medo é criar esse Deus imaginário, porque você pensa que está bem, mas Deus falou, não é assim não. Paulo entendeu que não era assim, Pedro entendeu que não era assim, Moisés entendeu, Elias entendeu, sabe? Outros santos de Deus entenderam, Cristo sabia e entendia que não era assim. Agora você quer mudar uma coisa que está escriturada. Por isso que eu digo para você assim, irmãos, eu não embarco em nada que os outros me falem, por exemplo, em suspender qualquer coisa de Deus. Mas por que suspender? Ele não mandou fazer aquilo, vai fazer aquilo como? Ele não pode suspender. Ele não mandou, ele não disse que você tinha que fazer isso, disse. Como você vai suspender, pô? Você acha que um pastor tem poder, autoridade para suspender e dizer: olha, agora nós não temos mais Santa Ceia, agora nós não temos mais casamento, agora não tem mais trabalho cristão na igreja? Nenhum homem tem esse poder, irmãos. Nenhum homem. Não tem homem na terra que tem esse poder para dizer: olha, acabamos agora ninguém sobe mais um monte, agora ninguém mais se reúne para fazer os trabalhos de Deus de vigília. Mas peraí, vocês são o que, Deus? Servos ou inimigos? Quando você estiver na sua casa, você deve orar e sempre tentar ver o que Deus fala. Eu não ensino a vocês tão somente ouvirem o que eu estou pregando. Ouve a preocupação de Paulo, porque Paulo entende, olha, ele é uma pessoa diferente. Ontem nós fomos na casa de uma criança e eu saí lá de São Paulo, acho que umas 2 e pouco. Eu falei: não, vou sair antes porque eu vou para a igreja e tal. Depois nós aos poucos não fizemos o culto, que foi um erro, mas tinha que seguir, porque éramos bem menos. A criança era diferente, ela era normal, mas ela falou assim para a gente: olha, quando vocês chegarem lá, cumprimenta ele, um não aceita que pegue, o outro não aceita nem que encoste nele. A gente esqueceu disso na hora. Eu fui para pegar a criança, ele não quer pegar em ninguém, ele tem 10 anos, então ele não quer pegar em ninguém, é uma criança. Mas se eu tivesse ficado mais ligado, né, eu ia falar: opa, mas eu esqueci. A palavra de Deus não dá para esquecer. Eu não estou querendo que você pense que eu estou querendo engessar a tua vida. Eu quero que você pense que você tem um Deus, não é uma criança. Ele pensa de uma forma diferente e Ele quer que você e eu façamos o que está escrito. O que eu estou pedindo aqui para a Flávia e para os demais irmãos é para você entender que Deus, Ele olha para você e Ele vê perfeitamente aquilo que você menos imagina. Você nem falou, Ele já sabe: olha, você está com a intenção de não ir mais à igreja de Natal, você está com a intenção de recuar. Porque, irmãos, a coisa mais fácil que acontece dentro da igreja é alguém andar para trás. As pessoas normalmente da igreja, raramente elas vão dar um passo para frente, elas vão sempre andar para trás. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela começa a chicotear de uma maneira em que você fala assim: não quero ficar na igreja não, porque eu estou apanhando tanto, estou apanhando, eu sinto que eu precisava. A pessoa nem sabe que ela precisa. Obedece. Aleluia. Pega a lei, juntam 10 pessoas de vocês, presbítero, vamos estudar isso aqui. O pastor pregou sobre isso, ele disse que é uma coisa rigorosa. Quando a gente usa a espada do Espírito, que é uma ferramenta de Deus,
de forma que a gente maneja de forma fraudulenta. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele ama vocês, todos nós. Olha o que Deus quer de cada um de nós. Olha, eu amo vocês, tenho misericórdia de vocês, cuide de vocês, mas não me vem me induzir que eu estou, sabe, fechado com a fraude, com a mentira. Não me coloca nesse meio. Por quê? Porque Deus é uma pessoa santa, irmão. Servir o Evangelho custa um preço que muitas das vezes a Rosane me chama 6 horas da manhã. Anda, 6 horas da manhã, eu estava com o olho fechado. Anda, tem que fazer a palavra. Aí ela já bota tudo na mesa, caderno, Bíblia, tudo. Eu vou dizer que todo dia eu vou fazer a palavra. Não, tem que ir. Aleluia. Por quê? Porque eu tenho que obedecer a Deus. Então, se eu fizer o que eu obedeço a Deus, irmãos, eu detesto apanhar. Até na vida, eu não gosto de apanhar. Por que eu estou falando para vocês que eu observo isso? Porque eu tenho experiência de quem apanhou muito de Deus. Às vezes alguém diz assim, mas por que não está dando certo isso? Irmãos, coloque a vida no altar. Eu gosto de uma renda espiritual na minha casa. Passo semanas sem ter problema. Às vezes, assim que não esteja ao meu alcance de resolver alguma coisa, olha, só orar, irmãos. Sinto dor como os outros sentem, da gente ver às vezes os irmãos que não têm a força que deveriam ter, que não têm a predisposição que deveriam ter. Irmãos, é muito difícil me botar para trás, é difícil. Eu só ando para frente, mesmo apanhando, mesmo tendo decepção, mesmo tendo luta. Onde você anda? Não, quem quiser andar para trás, que anda, eu só ando para frente. Glória a Deus. O que eu quero ensinar vocês? Vocês às vezes por uma coisa qualquer querem voltar, eles têm um evangelho mais light. Não existe evangelho mais light. Existe a verdade ou aquilo que não é verdade. Faz uso da racionalidade que Deus está te dando hoje. Porque quando você ficar iluminado pela palavra de Deus, você vai começar a falar o quê? Essa história tem mais de 2000 anos, presbítero. Não houve homem no mundo que conseguisse derrubar isso. Eles queimaram, irmão Flávio, vários exemplares. Aí está de novo o exemplar aqui. Não vai queimar, queimaram, destruíram. Pode apresentar o mundo que quiser. Agora levantaram o quê? Levantaram John Williams, um homem homossexual, para poder queimar a Bíblia. Deus fala, não se preocupe. Deixa ele falar um pouco aí. Faz parte do juízo dos homens. Daqui a pouco Deus pegou aquele homem que até então se elegeu com não sei quantos mil votos. Deus falou assim, vou botar para subir. Sumiu. Procura onde ele está. Sumiu. Da mesma forma somos nós, irmãos. O Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminhos de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vírgula. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Aí ele fala embaixo do outro parágrafo: não são assim os ímpios. Ou seja, Deus transtorna os ímpios. Mas se nós somos cristãos e temos pensamentos de ímpios, Deus transtorna a minha vida e a vida de qualquer irmão. A questão é que não são assim os ímpios têm caminhos diferentes. Mas quais são os caminhos dos ímpios? Os pensamentos. Quais são os erros também dos cristãos? Pensamentos ímpios. Porque veja bem, você agredir a uma situação por ignorância é uma coisa. Mas a palavra, irmãos, é uma pessoa. Então você agride com o teu comportamento, que você fala assim, não acredito que isso vai fazer mal. Irmãos, a palavra é uma pessoa. Aleluia. Olha, que alguém de nós gosta de voltar desrespeitado para casa? Ninguém quer voltar desrespeitado para casa. Então, se for por ignorância, amém. Mas sabendo que não vai, sabendo que vai inventar uma mentira, sabendo que vai subir no pódio para Satanás dizer, opa, subiu, por quê? Negou a Deus. 1-0, aí manda os demônios contar. E nesse mês? Foi 8-0. É mesmo? No mês passado de janeiro para cá, já negou, está negando. Quando pesa, aí a pessoa fala assim, mas não queria estar com essa dificuldade não, irmão Flávio. Esse mês foi horrível para pagar o cartão. Estou com uns problemas aí, estou trabalhando, mas não sai daqui, parece que eu só fico estagnado aqui. Aí Deus olha,
O anjo conversando com ele, está reclamando, tá? De que se queixa os homens, senão dos seus próprios pecados. Essa é uma pregação para você entender que eu não tenho nada a ver com a sua vida. Você faz o que você quiser. Agora eu só quero que você entenda. Não fique procurando trazer resultado de uma coisa que não vai chegar. Porque você não pode procurar na sua conta bancária, sabe, 30, 40 mil reais, se você não colocou isso lá. Espiritualmente, se eu aqui do reino, que tem matemática espiritual, a conta não fecha. Quantas vezes esse pastor subiu aqui mentindo? Deus vai aturar uma vez, duas, três, depois, manda voar. Por quê? Manda esse homem voar. Está contando mentira, as visões, as revelações não são dele, nem ele que está inventando. Acho que eu sou louco de chegar aqui e inventar uma coisa que Deus me mostrou. Eu não acho que Deus vai me banir, não. Eu tenho certeza. Por isso que eu estou alertando vocês que quanto mais vocês forem santas mulheres de Deus, fiéis a Deus, homens santos, não é uma renda passiva que cai na tua conta. O que aconteceu esse mês, mulheres? Não tive problema nenhum. Graças a Deus, deu tudo certo. E outro mês, não tive problema nenhum. Irmãos, a pior coisa que tem é Deus transtornar a vida de uma pessoa. Eu vou dizer para você, a regência de Deus é tão forte, tão poderosa, que há pessoas dentro da igreja que elas pegam, falam, mas a vida é fraudulenta. Mesmo falando de Deus, cada vez mais que você encontra com elas, ela te conta uma história mais triste. Aí fica perguntando, mas de onde que sabe isso? Eu não fraude, eu não posso mentir, eu não posso entregar um evangelho que amanhã o Cauã vai ter notícia. O pastor é mentiroso, ele falou que ia vir na casa do meu pai aqui, que ia orar a gente, que a gente ia para tal lugar. Quantas vezes eu marquei para pegar a Viviane, para Rosângela? O pastor fala que vem, não vem. Aí o que acontece? Ele é uma criança. Então eu estou achatando a infanto a ver, olha, se o pastor pregava mentindo, eu também posso mentir. Aí Deus olha, tá vendo o que você fez? A tua geração mentia, a próxima subsequente vai mentir. Por quê? Porque você era fraudador. A excelência de Deus é para que nós entendamos o seguinte: é necessário, sabe, que a irmã Marcela, que a irmã Kelly, que o irmão Osmar, vamos vigiar a verdade. Não é necessário só ser crente, porque logo, qualquer um de nós, até eu mesmo, eu sei que eu posso cair. Eu não acho, não, tenho certeza que eu posso cair. Eu não estou falando para agradar vocês. Se eu não me nutrir da verdade de Deus, não se iluda se você me ver desviado, porque eu vou cair. Amém? As palmas louvam.